Boa noite, sejam bem-vindos ao nosso último encontro síncrono do ano. Então, uma data aí bastante marcante. Além disso, acredito que a nossa despedida, não só do ano, mas também do Google Meet, já que aparentemente em janeiro não vamos mais poder gravar através dele. Então, vamos ter que partir para outras ferramentas. O que tudo indica, tá, é que nós vamos migrar para o Solar. Então, acredito que é a opção mais viável e até a mais óbvia, de certa forma. Então, a partir de janeiro, vamos migrar de ferramenta. Por enquanto, vamos seguir no Meet hoje, né? Então, nosso último encontro aí, reforço que é nossa despedida da ferramenta. Então, vamos tentar explicar a situação, né? Até onde eu sei, tá? Eu posso explicar a parte que até onde eu soube da situação. O que acontece é o seguinte: como estamos num semestre vigente, ou seja, apesar, isso bagunça um pouco a cabeça, tá? Mas apesar da virada do ano, o semestre permanece o mesmo, então a gente segue ainda no mesmo semestre, apesar de ser o próximo ano, né? E com isso segue as mesmas regras, tá? Então não há mudanças em relação ao ensino remoto, presencial, coisas desse tipo, tá? Então o que é remoto permanece remoto até o término do semestre, ou seja, até fevereiro, até o início de fevereiro aí, vamos manter como está, tá? Então, no caso, não vamos ter grandes mudanças em relação a isso. O que vai mudar, e aí por conta da ferramenta, tá? Então, por consequência, Google Meet vai deixar de ser usado, até porque a parceria da Google aí com a universidade está tendo uma mudança dos termos, tá? Então, explicando, a partir de janeiro não vai mais poder gravar o Google Meet, para nós já automaticamente perde a serventia, já que a gente não pode compartilhar o conteúdo gravado. E lá para o meio do ano, junho ou julho, se eu não me engano, vai ter a redução do espaço de armazenamento do Google Drive. E aí, por consequência, já estamos vendo outras ferramentas, OneDrive ou qualquer outra que seja a concorrência, para migrar os arquivos também. E impactos que isso vai gerar? Não sei dizer ainda, tá? Então, assim, de imediato, a troca do Google Meet por outra ferramenta para os encontros síncronos, até onde eu sei o Solar, mas isso também cada professor vai ter autonomia para decidir. Para armazenamento de arquivos, para vocês é um pouco indiferente, eu digo indiferente no sentido do professor para vocês, tá? O compartilhamento de arquivos segue, acho que o mesmo princípio. Para vocês, caso vocês já estejam utilizando o Google Drive, é interessante ver outras soluções, tá? Até porque a conta acadêmica vai ter um espaço de armazenamento ridículo, tá mais comparado quanto a conta gratuita oferecida pela própria Google, tá? Sem falar dos concorrentes. Agora, formato de aulas, todo o restante das coisas, isso segue o mesmo, tá? Isso não é alterado até o final do semestre. Então a gente vai concluir o semestre, aí é a pergunta que pode vir, tá? Ah, e o próximo semestre? Aí sim as coisas vão alterar a princípio aí, mais uma vez, até onde eu sei, tá? Até onde eu sei, próximo semestre vamos iniciar presencialmente, até onde eu sei, até a notícia até agora, tá? Até onde eu sei, vamos seguir com presencial para o próximo semestre, em meados de março, eu não sei a data agora exatamente, tá? Mas é março, e aí a gente volta presencial. Como que isso vai funcionar, as normas, diretrizes, ainda é tudo muito incerto, tá? Então tenham calma, vamos primeiro tentar virar o ano, depois acompanhar as novidades em relação à vacinação, controle de pandemia, etc, tá? Então, mas é tudo a seu tempo. As férias serão em que mês ano que vem? Pô, calma aí, a gente está no primeiro recesso ainda, vocês já estão perguntando das férias do próximo semestre. O calendário ele saiu, tá? Eu estou um pouco por fora, mas recesso agora, recesso imediato, tá?
Então ele vai aí do dia 23 ao dia 10 de janeiro, esse nosso recesso. Depois as aulas, elas terminam... Pô, de data aí vocês vão pegar, mas acho que termina 10, 11, por aí, de fevereiro. Eu tenho que confirmar a data, tá? Não sei exato, mas é no início de fevereiro. E depois retoma as aulas, eu acredito que um mês depois, por volta também, dia 15 de março, por aí. Aí depois eu preciso confirmar certinho as datas, não sei de cabeça agora. Depois o próximo semestre se estende, vai até julho, se eu não me engano. E com isso vai tentar readequar o calendário até o final do ano. Então a ideia é que a gente consiga alinhar justamente o calendário até o final do próximo ano. Se não tiver mais nenhuma interferência, enfim, atrasos e assim por diante. Mas as datas, para quem tiver interesse, dá para acessar depois o próprio site da universidade. Tem lá o calendário que já está colocado, se eu não me engano, com as atualizações. Mas caso contrário, ainda não estiver lá, eu posso compartilhar com vocês depois as datas que eu tenho também. E aí para vocês terem mais ou menos uma ideia. Eu sei que é legal, né, de se planejar, mas já saiu essa data do próximo semestre, mas depois eu confirmo com vocês que agora eu estaria provavelmente falando besteira, falando data errada. E como é um conteúdo gravado, é muito perigoso arriscar datas aí que depois estejam erradas, mas eu posso confirmar e depois, posteriormente, eu compartilho com vocês. Muito bem, chega de GIF do George, né? Vamos seguir. Vamos lá, hoje é tranquilo, tá? Hoje aí, no último dia, não vamos pegar pesado. Vamos muito bem retomar algumas coisas, comentar algumas coisas novas. Então, conteúdo de cores, tá? A gente ainda vai seguir com essa temática até o início aí do próximo ano. Então, a gente segue ainda com esse conteúdo. Aproveitando essa temática, tá? Então, dos artistas que amam odiar, vou mostrar esse caso bastante interessante, então, do David, tá? O David, assim, ele tem pinturas fotorrealistas, como vocês podem ver através das imagens, mas um dos grandes diferenciais que eu acho dele é que não bastasse fazer essas pinturas com esse grau de qualidade excepcional, tá? Ele também faz oficinas, tá? Workshops, justamente mostrando o processo dele. E aí é impressionante, não só o quanto que ele desenrola, então ele é uma pessoa muito talentosa, fato, mas além disso também a velocidade e a precisão dele. Então dá para ver um pouquinho no lado direito, lá em cima, a imagem já finalizada, então essa qualidade de acabamento, e embaixo, ele nessa oficina, ele vai justamente pintando, conversando do processo, mostrando um pouco aí da técnica que ele aplica, e é legal pegar algumas dicas, se eu não me engano, tá, tem até alguns vídeos dele hoje no YouTube, como eu digo, o YouTube hoje é maravilhoso, você encontra muitas coisas de qualidade, que ele mostra um pouco desse processo dele, um pouco dessas oficinas. Então dá para ver que a qualidade é absurda. Logicamente que posterior às oficinas, ele faz oficina, às vezes ele faz alguma finalização de alguma imagem na oficina propriamente dita, mas depois também, posteriormente, ele consegue trabalhar um pouco mais nessas imagens para trazer um pouco mais de realismo, grau de detalhes, coisas desse tipo, coisa que realmente não dá tempo, mas é bastante impressionante os resultados. E o que eu acho legal, pelo menos o que me atrai, é que ele tem tanto acabamento, eu vou avançar e depois eu volto. Ele tem esses acabamentos bastante detalhados, então a questão do acabamento de pele, essa questão que é muito lisa, bem feita, e ao mesmo tempo ele traz também outras texturas, então essa principalmente do homem, dá para ver um pouco aqui no tronco dele, perto da região do pescoço, quanto são pinceladas mais cruas, um negócio mais solto, que ainda carece de acabamento, mas o que eu acho legal, e aí quando eu falo que carece de acabamento, é assim, uma pintura que já está pronta, uma qualidade excepcional, mas eu particularmente gosto muito, não desmerecendo os outros acabamentos que são excelentes, mas eu gosto muito quando tem essa mistura, onde ele traz um pouco dessas pinceladas mais rústicas, e elas se intercalam de uma forma que
tem partes que ainda estão bastante cruas e partes muito detalhadas, e elas conseguem integrar uma com as outras numa única imagem. Então eu acho que isso para mim é um resultado fantástico. Não desmerecendo as outras, como eu disse, as outras têm um acabamento incrível, mas como elas têm já um acabamento mais uniforme, é algo que você espera mais uma pintura já detalhada. Agora, essa do homem, principalmente, que tem essas partes ainda inacabadas, entre aspas, com outras regiões com maiores detalhes, eu particularmente aprecio bastante. Um gosto pessoal, tá? Avançando mais algumas, então, outra coisa que eu acho que é um contraste muito legal também, é que ele traz esse detalhamento de pintura da pessoa em si, então tem diferentes exemplos aí, e o fundo, então esse cenário, que pouco importa na pintura, mas ele traz todo um acabamento também. Então, a parte da pintura, da textura dele, ele explora isso muito bem. Outros exemplos, tá? E aí que eu acho muito bacana, o grau de qualidade que ele tem, tá? É como se uma pessoa estivesse posando na frente dele. E não são raras as vezes que as pessoas realmente fazem isso, mas esses, nos casos, são as pinturas. Mas eu vou mostrar o exemplo da oficina dele. Por exemplo, para ter uma noção de escala, né? Então, a escala que ele trabalha, dá para ver bem ele pintando, então o processo de pintura dele. E parte da oficina também, um outro exemplo, do lado esquerdo, dá para ver o senhor, que fica ali sentado, posando para ele, enquanto ele pinta. Um processo bastante fluido e ágil, de certa forma, como eu já tinha explicado para vocês. Nessa parte do processo de pintura de figura humana, a pessoa não consegue ficar muito tempo estática, por mais que ela esteja treinada para isso. Tem toda a parte do cansaço físico, enfim, ela vai modificando a expressão, a postura, etc. E tudo isso influencia no desenho, principalmente no desenho de observação. Então, a pessoa tem que ser relativamente ágil, pelo menos nessa parte de tentar pegar os detalhes essenciais, e depois no acabamento ele vai pegando algumas coisas ou outras e vai adaptando na pintura durante o processo. Então dá para ver não só a semelhança, mas a qualidade em relação ao modelo do lado esquerdo e a pintura do lado direito. Então dá para ver a proximidade muito grande, tá? E justamente como é uma oficina, e aí a parte que também é muito admirável, que ele vai executando e conversando com a galera, vai falando um pouco do processo, e é muito legal. Então é um diferencial muito grande. Só imagina o pulso depois de fazer isso aí tudo. Eu diria assim que o pulso é uma das coisas, né? Porque além de tudo, o cara fica em pé, né? Então é bastante cansativo. Então chega uma hora que coisas simples, como por exemplo ele segurar o godê ali no braço, tudo para ficar pincelando. Então tem a fadiga não só do braço que pinta, mas o braço que apoia também é bastante cansativo. Então é todo o processo como um todo, né? Mas muito legal, muito rico de ser visto. E depois eu vou tentar achar alguns vídeos e eu compartilho com vocês. Muito bem, seguindo. Um conteúdo que vai ser bastante utilizado não só para agora, mas também para as próximas atividades é harmonia e contraste, ou seja, voltaremos a falar disso em breve, mas que por enquanto vamos pegar algumas informações. Círculo cromático, mais uma vez, outra variação dele. Se a gente fosse cortá-lo, então tentar separar em dois times, teríamos o agrupamento de cores, cores frias, cores quentes. É sempre arriscado falar nesse agrupamento, porque é aquela história de sempre. Tudo vai depender do referencial adotado, ou seja, algumas cores que podem necessariamente ser classificadas como quentes ou frias podem variar de acordo com o que você for utilizar como pano de fundo, como contraste, como qualquer outra coisa. Então, é sempre muito arriscado quando você classifica algo, verde é cor obrigatoriamente fria. Então, isso é muito arriscado, tá, de afirmar, tudo vai depender da cena como um todo, mas enfim, só para tentar entender o conceito, separando em duas metades. Fico imaginando um aluno do SMD se tornando um artista que mata uma de ó. Pô, é assim, ainda não aconteceu, tá? Eu admiro muitos trabalhos de
alguns alunos em específico. Ainda não aconteceu, mas de certa forma é assim, eu vou me sentir muito dividido, porque ao mesmo tempo que eu vou odiá-lo, logicamente, assim como todos esses artistas que eu trago para vocês, tem um orgulho também, né? Então é muito legal ver esse avanço das pessoas e, por consequência, também dos alunos, de vocês mesmos. Então isso é muito legal de ser visto. Então eu diria que eu estaria dividido, ficaria muito dividido nesse processo. Além disso, tem histórias, né? Eu falo sempre do meu nêmesis, né? As pessoas que estudaram comigo durante a universidade, então tem alguns casos aí, a galera que fez bastante sucesso, e é aquela coisa intimida, né? Porque a partir do momento que você sempre coloca essas pessoas, por exemplo, todos esses que eu mostro para vocês, a gente sempre coloca eles numa realidade muito diferente da nossa. E aí, por consequência, você meio que justifica na tua cabeça que essa pessoa deslanchou, ela se deu muito bem, porque ela teve condições que você não teve. Então é meio que um conforto que você traz. Mas nesse caso, por exemplo, do cara que estudou comigo durante a universidade, da faculdade, não digo a mesma realidade, logicamente cada um tem sua vida pessoal, mas na parte do ensino, tudo, as bases, é a mesma coisa, né? E aí o cara deslanchou tudo, é impressionante. Logicamente que tem toda parte do talento, toda a bagagem que ele já tinha antecipadamente, mas não deixa de ser incrível você ver essa jornada de pessoas que estudaram com você tudo e que deslancham tudo. Tem alguns outros casos também que não estão diretamente relacionados a isso, mas, por exemplo, pessoas que trabalharam comigo, que hoje estão em outras empresas, tudo, trabalhando fora, Blizzard, etc. Então é muito legal ver essa parte que são pessoas que você teve o contato e elas deslancharam, tudo, é muito legal. Então é recompensador. E eu digo em todos os casos, sem exceção, tá? Logicamente que eu tenho uma inveja absurda, mas sem exceção que todos eles foi com muito merecimento. Então todos eles merecem estar onde eles estão hoje, muito talentosos, todos eles sem exceção. E é impressionante. Então é um negócio que enche os olhos, porque. E aí é muito, muito engraçado, porque você teve contato com essas pessoas. Então é um diferencial muito legal de saber que vocês já foram próximos em algum momento nessa linha do tempo, e depois cada um acabou seguindo seu caminho. É algo muito interessante. Mas eu bato um papo ainda com alguns deles. É legal saber que eles ainda respondem minhas mensagens, né, aquela coisa. Então é muito bacana, muito legal mesmo. Seguindo das cores, então. Cores quentes, cores frias. É aquela brincadeira de sempre, né? Assim, como é que é? Quem sabe faz, quem não sabe ensina. Então eu acabei caindo no segundo caso, que eu não sei fazer, então eu estou aqui ensinando. Então é o que temos, né? Mas vamos lá, vamos seguir. Cores quentes, cores frias. Então tentando separar em dois agrupamentos, tá? Em dois times. Então, justamente esses agrupamentos de cores, como eu já expliquei para vocês, eu particularmente acho muito arriscado, tá? Eu não gosto necessariamente de classificar uma cor puramente como quente ou fria, principalmente as de transição, tá? Algumas mais extremos, tudo bem, mas algumas justamente que estão entre uma parte e outra. Deixa eu até mostrar aqui de novo. Então, essas de transição, tá? São muito arriscadas, essas que ficam próximo da linha de divisão. Os extremos, ok, tá? Então, um amarelo, um laranja, então coisas extremos, ou o inverso, tá? Então um azul, um roxo, mas enfim, não é algo que eu sou muito fã de colocar essas classificações, mas só para vocês entenderem. Então, cores que estão mais ligadas a essa sensação de cores quentes, então as cores mais ligadas a sol, fogo, etc., ou seja, amarelo, laranja, etc., vermelho. E as cores frias, justamente, tem esse agrupamento de cores, né, o azul, o verde, etc., que podem ser associadas a gelo, a água, criar sensações calmas, de frescor, etc. E aí o ponto que eu estava dizendo, porque o verde, por exemplo, o verde ele pode ser associado a um domingo no parque,
onde está um domingo ensolarado, onde você vai ter muito desse brilho, né, dessa luz, então seja tons amarelos, tons vermelhos para esses tons quentes, mas também vai ter um pouco de verde. E não necessariamente esse verde está associado a algo frio. Mas enfim, fica aí, né? Tá aí as denominações só para não confundi-los também, só para vocês entenderem mais ou menos os conceitos. Seguindo, tá? Então, ainda nessa parte do círculo cromático, relação a essa parte das cores, tá? É importante entender algumas relações. Pegando a própria estrutura do círculo cromático em si, lembrando das regras, tá? Cores que são vizinhas são cores análogas, cores que estão contrárias têm um contraste entre elas. Tem aqueles agrupamentos que nós vimos, tá? Então, seja de triângulo, de quadrado, de retângulo e assim por aí vai, tá? Então vocês já viram naqueles aplicativos, nos softwares, etc. Eles já fazem algumas dessas combinações, então você sabe que elas existem. E além disso, tem algumas outras combinações também, que nós vamos ver algumas delas, só para vocês verem o potencial desses agrupamentos, dessa parte de tentar organizar as cores. Vou mostrar alguns exemplos. Então, o contraste da cor pura, tá? Justamente pegando o círculo cromático, tentando trabalhar aquelas que são opostas, uma contrárias às outras. Então, o contraste que usa as cores saturadas do círculo cromático, aquelas diretamente opostas, tá? Aí, exemplo da natureza que aplica isso também. Complementares, e aí justamente o uso da cor, uma cor, seja ela pura, tá? Propriamente pura, e às vezes não que está diretamente oposta, mas cores vizinhas a essa oposta, que também dá para utilizar algo que acaba destoando uma cor da outra. Então a gente também tem esse contraste, algo que chama bastante atenção. Luminosidade, tá? Ou seja, também é um fator importante, você ter claro e escuro, por consequência, também representa aí uma diferenciação. Lembre-se daquela brincadeira que a gente fez até dos truques da mente, das aulas anteriores, de lembrar que o padrão xadrez obrigatoriamente te induz a ter a ideia que uma cor obrigatoriamente é diferente da outra, mesmo que elas não sejam. Então a gente se apega muito a essa questão dos padrões. E aí, justamente por essa diferenciação de luminosidade, que é justamente aquele caso, que a gente tinha uma cor mais escura que estava numa área mais clara, e uma cor mais clara que estava numa área mais escura. E por consequência, não sei se vocês fizeram o teste, tá? Mas as cores são exatamente iguais, tentar alinhar uma com a outra. Então, esse tom, uma cor mais escura, acabou se aproximando mais da cor clara que estava numa área escura. Então elas meio que se equilibraram e aí conseguiram fundir numa mesma cor. Para quem desconfiou, não sei se chegaram a fazer o teste, tá recortando aquela coisa toda. Então tem esse também o quesito da luminosidade, tá? Quente e frio, e aí é justamente o que eu acabei de mostrar para vocês em relação ao círculo cromático, adotar algumas cores que estão mais associadas a esse padrão quente e outras que estão mais associadas ao padrão frio. Tentar fazer o clichêzão, tá? Só para vocês entenderem padrões de cores. Então, fogo e gelo, tá? Então, fogo e gelo são conceitos opostos, onde esse padrão de cores tem um conjunto de cores que estão associados ao fogo e um conjunto de cores que estão associadas ao gelo. Por consequência, elas são contrárias, tá? E aí, só para confundi-los um pouco, cada um desses lados temos cores análogas, ou seja, vermelho, laranja, amarelo, o azul claro, o roxo, etc. Porém, estão contrários uns aos outros. Saturação. Então, podemos ter uma mesma cor, tá? Então, trabalhando com uma única cor, dessaturando ou saturando mais essa cor, ou seja, quando dessatura a cor, ela vai tendendo para o cinza, acredito que vocês devem ter visto isso em autoração, e quando você satura mais a cor, ela vai ficando com a cor cada vez mais viva. Então, aquela cor com a tendência de seguir para a cor pura. Então, ela vai ficando cada vez mais destacada na saturação. E assim por diante, a gente também consegue trabalhar um contraste. Não dá para ver os diferentes tons,
Não confundir com luminosidade, tá? Que é justamente de claro e escuro, então branco e preto. Nesse caso, não. Seria uma cor que vai tendendo para o cinza ou uma cor que vai ficando cada vez mais viva na parte de saturação, tá? Beleza? Muito bem, seguindo então com truques da mente, tá? O exemplo de hoje em relação a essa visão do contraste, tá? Vamos fazer um teste. Justamente temos relações de figura e fundo, ou seja, vamos ter um quadrado colorido aplicado num fundo contrastante. Percebam o quanto que nossos olhos vão percorrer a tela, isso em pouquíssimos segundos, e vão identificar a localização do quadrado. Então, vamos fazer o teste. Exemplo. Por mais que a gente não queira, né, parece que é um imã. Parece que justamente esse quadradinho amarelo, ele chama nossos olhos que gruda, né? Então aquela coisa, não vou olhar, não vou olhar, não vou olhar. Então é algo meio que obrigatório, né? Vamos mudar a posição e as cores. Então é automático, tá? Então a gente faz essa varredura, a gente nem percebe, já se liga a caixinha ali rápida. Outro exemplo. E assim por diante, tá? Então, indiferente aonde a gente posicionar isso ao longo do quadro, também independente dessa questão do padrão cromático, sempre tem essa ligação muito rápida dos nossos olhos com a caixinha, pelo contraste, tá? Vamos seguir com outro exemplo. Esse aqui, eu preciso que vocês façam o seguinte. Tentem justamente encontrar aí no ambiente que vocês estão, se tem alguma parede que esteja branca, que não tenha muitos elementos, tá? Então, uma parede vazia, preferencialmente branca. Se não for propriamente branca, tá? Uma que seja bastante clara, tendendo para o branco. Então, uma cor clara, um cinza claro, o que for. Só tentar fugir de uma parede que seja muito colorida ou com muitos elementos. Ok? Teste rápido, tá? Fiquem tranquilos, nenhuma dessas fica gravada na retina, todos vão se desaparecendo durante o tempo. Mas muito bem, vamos ao experimento. Tentem focar em torno de 15 segundos por imagem. Cada imagem vai ter um ponto focal específico, que eu vou dizer para vocês. Vocês vão focar 15 segundos e depois deslocar o olhar para essa área vazia, preferencialmente uma parede branca, algum lugar com uma cor clara. Beleza? Vamos ao primeiro exemplo. No pontinho vermelho aí do sniper aí, fiquem de olho 15 segundos nesse ponto vermelho. Contando. Beleza. Podem olhar para o espaço vazio. Fiquem tranquilos, tá? Não é aquela imagem que vai puxar o pé de vocês quando vocês estiverem dormindo. Isso aí vai sumir com o tempo. Alguém arrisca aí uma curiosidade, o que que rolou? Ah, a mulher está conversando comigo. Não, não é isso. Alguém arrisca dizer o que que foi diferente da imagem que vocês olharam, da que ficou depois no espaço vazio? Tipo, não sei, nem olhei. Pronto, palpite, inversão de cores. Para mim, completou a imagem, certo? A silhueta da mulher persiste na visão? Sim. Ela vai subindo, tá? Fica tranquilo. Colorida, colorida, certo. Na parede branca. Deixou lá, né? Eu olhei para a parede branca, ela ficou lá presa. Pois é, tá lá. Beleza? Vocês estão certos. Vamos para a próxima. Mais uma. Pontinho vermelho aí também. 15 segundos. Essa sacanagem que meio que vocês já sabem o que vai acontecer, né? Mas é legal só para vocês terem a noção do padrão de cores. Beleza? Espaço vazio. Não são raras as vezes que vai ter ainda fusão com a imagem anterior, tá? Então,
Não são raros os casos que vocês vão acabar enxergando tanto o arco-íris quanto a imagem da mulher, tá? E elas vão acabar se fundindo. Lógico que da mulher já está um pouco mais, está quase sumindo já da retina, aquela coisa toda. O arco-íris mais forte. E aí um dos pontos interessantes, depois comparem, tá? A imagem que está na projeção do arco-íris, ou seja, o padrão de cores utilizado, do padrão de cores que vocês estão enxergando na parede. Beleza, colorido, legal. Mas e as cores, são as mesmas? Tipo, vocês estão vendo o arco-íris correto, né? Vamos chamar assim. Ah, já tem um palpite mais técnico aí, são complementares. Será? Não sei, vamos ver. Segura aí, já já a gente descobre. Beleza? Ok para todos? Vamos mais uma? Próxima. Pontinho vermelho aí também de novo. Ok, espaço vazio. Esse dá uma inversão legal, né? Porque como é a questão do contraste, tanto a figura quanto o fundo, dá para perceber bem a diferença. Esse do arco-íris dá para notar de formas mais nítidas, né? A diferença da projeção para o que vocês enxergam. Só ficou o contorno, legal. Então a parte interna não dá para ver direito. Mais alguém? Mais alguém só com contorno aí? Viu o contorno, beleza. Parte interna ninguém? Vamos tentar limpar a retina para a última. Só mais essa, tá? Essa, para quem não encontrar, tá? O pontinho vermelho está bem embaixo da letra P de progresso. Então, se for seguir a letra P, descendo um pouquinho, vocês vão encontrar o pontinho vermelho, bem em cima da estrela ali. Fixem nesse ponto durante 15 segundos. Esse é outro exemplo também, tá? Dá para ver bem, assim como do arco-íris, essa questão da diferenciação da cor. Então, dá para ver bem a diferença de um para o outro. Beleza? Fixaram na imagem. Espaço vazio agora. E aí, comparem as cores, tá? Assim como no arco-íris, né? Tem uma inversão de cores. Aí também dá um comparativo relativamente simples, né? De ver a imagem da projeção, da imagem que a gente está enxergando agora na nossa retina. Legal. Então, as cores corretas, né? Beleza? Tem vários desses, tá? Então, o que acontece, né? Mais uma vez eu reforço, fiquem tranquilos, isso vai cada hora saindo da retina, mas é justamente o conceito disso, então pós-imagem negativa, então é um conceito justamente que o nosso olho, até pela estrutura dele, ele capta alguns canais de cores, tá? Então, tons de cinza, vermelho, vermelho, verde e azul, amarelo. Então, são esses canais, tá? Justamente forma. Então, depois com a nossa placa de vídeo, ele junta e faz toda essa questão das imagens, decupagem de cor, etc. Então, ao olhar para uma imagem, então esses exemplos que a gente acabou seguindo, aí, esse padrão de cores, estão justamente invertidos em relação a essa parte do cérebro. E aí o que acontece?
Nossas células, elas são sensíveis a ponto que a gente forçou, ou seja, essa parte de ficar forçando a imagem, olhando ela fixamente por 15 segundos, o que acontece? Então tem uma sobrecarga. Então essas células, elas são estimuladas em excesso com essa mesma informação, ou seja, por mais de 15 segundos, e elas não voltam imediatamente, ou seja, você forçou ali na retina, ficou gravado, ficou marcado durante esse período, e aí depois, com isso, por consequência, eles vão justamente utilizando os complementos. Então, o oposto é o amarelo, e aí no caso é o azul, nossos olhos, aquela questão da bandeira, a questão dos arco-íris, assim por diante, e aí vai acontecer justamente até essa visão descansar, você vai limpando isso da tua retina, mas enquanto isso você fica com essa imagem fixada, só que com as cores invertidas. Então você vai continuar vendo aquela imagem, porém com as cores diferentes do que estava ali originalmente. E aí a brincadeira disso, utilizando essas cores opostas, quando você olha isso numa superfície branca ou clara, você tem justamente essas células estimuladas que vão criar uma inversão da imagem. E aí você forma ela corretamente no caso, mas justamente por ter essa brincadeira de inverter. Isso acontece às vezes, tá? Então no dia a dia também a gente grava alguma coisa, principalmente à noite, que a gente acaba forçando um pouco mais a vista, e aí não são raras as vezes quando a gente fixa muito numa revista, o que for, e de repente olha para um espaço vazio e aquilo continua na nossa retina gravado. Logicamente que isso vai sumindo com alguns poucos segundos, tá? Mas depois justamente você tem um período de fixação ainda na mente que você consegue enxergar aquela imagem. Vamos ao último exemplo, ele é um pouco diferente do que a gente fez até agora, mas segue esse mesmo conceito, tá? Fixem no ponto ali central, tem ali um pontinho ali azul durante um tempo. Fixem nesse ponto. Aí vai ter esse slide, ele vai terminar, vocês parem. Aí ele vai trocar a imagem, tá? Pronto, trocou. Essa imagem é preta e branca. Mas para quem olhou fixamente para aquele ponto, tá vendo as coisas coloridas. E aí vou tentar fazer novamente. Vou tirar da imagem, tá? Só para vocês descansarem a retina de vocês. Descansem, só para vocês limparem a visão. Não é feitiçaria, é tecnologia, né? Essa é um efeito um pouco mais rápido, né? Assim, se você ficar fixado no ponto, ainda meio que se mantém colorido. Mas se você começar a desviar o olhar, ele já perde o referencial e você vai vendo já preto e branco. Mas vamos fazer diferente agora. Agora a gente não vai fixar no ponto. A gente vai ignorar. Ignorem por enquanto, tá? Olhem para qualquer canto, enfim. Até completar e depois a gente vai ver a outra parte, complemento justamente da imagem preto e branco. Quase lá. Muito bem, preparem, olhem a imagem agora. Aí vocês vão ver que ela é justamente preta e branca, né? Mas para quem olhou fixamente, jurava que ela estava colorida, né? E justamente esse efeito, por quê? Por ter o registro, né, por ter uma mesma imagem justamente colocada uma por cima da outra, a gente pega esse primeiro padrão colorido, lembrando que ela ficou fixada na nossa retina, a gente enxergou na inversão de cores e depois aplicou isso sobre um fundo que não estava limpo, como a parede branca que a gente tinha visto anteriormente, mas justamente a questão de um padrão de volumetria e a gente aplicou como se fosse uma camada de cores em cima dessa volumetria. Isso tudo é muito maluco, mas a gente vai fazer isso futuramente. Segurem, em janeiro tem mais coisas relacionadas a isso. Conteúdo sobre cores, tá? Eu gostaria de saber um pouco mais sobre isso. Temos alguns livros, sites, etc., mas entre eles, poderia indicar alguns deles, tá? Psicodinâmica das cores em comunicação, então, uma boa referência. A cor como informação, da cor a cor inexistente, já alguns mais específicos, tá? Então, por exemplo, todos aqueles três, eles discutem mais a cor de uma maneira geral.
tem alguns outros, tá? Mas são exemplos. E aí, esses outros, como esse aí em específico, excelente referência, tá? Para quem já pensa em utilizar cor no sentido de aplicar para pintura. Então, técnicas de pintura, tá? Excelente referência. Então, tem esse livro do James Garner, tem não só esse, tem alguns outros também, tá? Ele trabalha muito com pintura e criação de personagens, concept de personagens de fantasia, então são muito bons. Esse, em específico, ele trabalha um conteúdo bastante diferenciado em relação à pintura, então muito bom, tá? Vale a leitura. Tem esse outro aqui, outro exemplo, tá? Também é o que eu acho interessante desse, apesar dele ser mais simplesinho, ele traz um apanhado de imagens, tá, em relação ao processo propriamente dito de pintura digital, então com várias dicas, explicando um pouco do processo, e é legal que, como são exemplos variados, tem uma visão um pouco mais ampliada em relação a características, técnicas, etc. Então vale a pena também dar uma conferida. Alguns outros, tá, mais específicos, e isso varia bastante, tanto no sentido de tentar aplicar a teoria para a pintura digital, assim como alguns outros mais específicos em relação a alguma ferramenta. Então, seja Photoshop, seja a ferramenta que for, então são duas coisas distintas, tá? Principalmente quando a gente fala em pintura digital, tem uma separação entre você aprender o software em si, que é importante, tá? Não vou desmerecer, mas também o conceito que você vai utilizar em relação a toda essa abordagem de pintura, desse aprendizado, e conseguir aplicar nesse software. Então, são duas coisas separadas, tá? Que a gente não desvincula, a gente não separa, propriamente dito, mas é interessante saber que são conhecimentos que se complementam. Ou seja, você vai ter que aprender do software em si, mas também de toda a base da teoria de cores como um todo, para depois aplicar nesse software específico. Olha, eu conheço o artista desse livro aí. Tem pessoas aí que conhecem pessoas também. Legal. Foi desse aqui? Legal. Muito bom. Seguindo, vamos tentar dar um apanhado do que já rolou e ainda vai rolar. Ana, depois é legal, rola uns links para a galera lá no Discord, depois compartilha um pouco do material. É sempre muito legal de pegar não só essas dicas, mas também as referências, né? É sempre bom aí para essa parte do aprendizado. Muito bem, vamos fazer esse apanhado aí de 2021, o que já rolou, o que ainda vai rolar. Então, lembrando, tá? Atividade 1 a 4 já foi passado de vocês, mas que ainda não é passado para mim. Eu ainda vou ter que justamente aproveitar esse período de recesso que eu também vou estar trabalhando de uma forma indireta, tentar atualizar a correção dos trabalhos, atualizar o quadro de notas de vocês. Então, vou aproveitar esse momento também. Não deveria, mas vou aproveitar. E dito isso, então de 1 a 4 já foi feito. Atividade 5 é a nossa atividade atual, tá? Atividade vigente. Já vou falar em relação a prazo, mas enfim, dia 11 de janeiro. E temos mais 3 outras atividades para encerrar o semestre, tá? Depois vocês vão ver que temos harmonia e contraste, ou seja, como eu já disse para hoje para vocês, esse assunto ainda vai continuar. Vamos emendar com pixel art e, por fim, desenho criativo aí do nosso último bloco da disciplina. Beleza? Recapitulando, então, da atividade vigente de cores, tá? Para quem ainda não sabe, quem ainda não iniciou, quem está um pouco perdido. Recapitulando, temos aquela folha que já foi compartilhada com vocês do círculo cromático, onde temos a construção das cores primárias, tá? Então, vermelho, amarelo e azul, juntando depois cada uma delas na combinação de cores secundárias e, por fim, o círculo cromático lá embaixo. E aí vai do interesse de cada um de vocês, se vocês vão formar o círculo inteiro, então padrão Driel, né, que é justamente utilizando simplesmente as 3 cores para conseguir depois as cores secundárias e por fim as terciárias, tá? Ou para quem quiser depois
Entender o conceito das primárias, secundárias, mas usar os lápis puros, tá? Deixa eu colocar colorido só para ficar um pouco mais claro isso. Então, entendeu que, principalmente no segundo bloco, deixa eu tentar explicar isso direitinho. O primeiro, tá? As 3 cores, vocês vão utilizar as cores puras, tá? Amarelo, vermelho e azul. Tentar encontrar as mais próximas da projeção, tá? Se vocês não tiverem exatamente as mesmas cores, cores que sejam próximas. É interessante no de baixo vocês fazerem a mistura propriamente dita, tá? Ou seja, misturar o amarelo com o vermelho, misturar o azul com o amarelo, misturar as duas mais problemáticas, vermelho e azul, para vocês conseguirem compor essas cores secundárias. Vale aquelas regrinhas, tá? Utilizar uma camada bastante fraca, alternar as direções, né? Então, se você pintou tudo numa mesma diagonal, tentar uma diagonal contrária, tentar linhas verticais, tentar linhas horizontais. Cada hora evitem fortalecer muito o lápis, tá? Até porque isso cria uma camada que depois já não mistura muito legal. Então, camadas fracas, tá? Alternando sempre a orientação do traço, isso ajuda. E aí, por fim, embaixo, tá? No círculo cromático, vocês podem utilizar cores primárias. Cores secundárias vocês podem fazer através dessa mistura, mas para quem já treinou em cima, já quiser utilizar as cores puras, ok também. E aí vocês podem utilizar primárias e secundárias para conseguir atingir essas terciárias. Quem quiser fazer o método raiz, tá? Fazer o círculo inteiro a partir das 3 cores, beleza, muito legal. Atingir o padrão Driel aí do círculo cromático. E aí justamente conseguir esse resultado através de únicas 3 cores, certo? Deixa eu ver aqui, discussões dos lápis. Uma galera com Faber, né? E pelo que eu estou vendo, essa linha EcoSoft, né? Tem uma galera, bastante gente com esse lápis. Depois vocês podem comentar um pouquinho também, é legal, não é legal? Aí, Felipe comprou a primeira caixa de lápis de cor dele. Legal. Pronto, já fez o teste das cores, o que você via, o que você não via. Legal, é bom tentar marcar também, até para que é um padrão, né? Certo. Mas, vale aquela regrinha, se é que te ajuda, a etiquetar, né? A colocar o nome de cada cor, depois tentar se organizar nesse sentido de compreender as legendas, né? Se isso vai fazer sentido para você ou não. E até na parte não só de compreensão, mas do aprendizado, porque às vezes nessa parte catalogar, mesmo que você não enxergue propriamente dito o azul sendo azul, o vermelho sendo vermelho, ou seja, qual for a cor que você tiver dificuldade, você entender que aquela cor específica, ela representa aquela que está na legenda. Então, para você, aquilo vai ser um vermelho, mesmo que talvez você não identifique sendo um vermelho, e assim por diante. Queria ter dinheiro para comprar o policromos da Faber-Castell. Você e muita gente, né? Inclusive, inclusive eu estou nessa lista. Vamos pedir para o Papai Noel, né? Vai aqui, né? Vamos torcer. Todos os anos anteriores ele não trouxe para mim ainda. Vou torcer para esse ano, de repente, aparecer. Mas é o que eu falo. É uma tristeza, né? Porque assim, nunca tive nenhum material dessa qualidade, tá? E aí, se algum dia, sei lá, aparecer, o Papai Noel finalmente conseguiu trazer um lápis desse para mim, e a coragem de usar um negócio desse? Eu não sei se eu vou ter coragem. Então é triste isso, né? É o famoso assim, aquela economia, né? Economia, economia é um negócio triste. Eu não sei, pô. É assim, dependendo ainda nesse conceito, se eu ganhar e realmente não tiver noção do valor, quanto custou isso, talvez eu tenha menos apego. Mas comprando, tirando dinheiro do bolso, pagando, pô, eu vou, sei lá, enquadrar esse negócio, vai ficar na parede, eu nunca vou usar na vida, com pena de gastar um negócio tão caro desse, então não vou ter coragem. Então, sei lá, enfim, talvez um pouco mais de depressão. Eu vou usar uma metáfora até de bebida, né? Aquela história, o cara pega um uísque caro e mistura com água de coco, ou taca um monte de gelo.
E meu medo maior é esse. Se eu pegar uma caixa de lápis de cor dessa topíssima e usar e assim, pô, ele é muito legal, mas não vi tanta diferença do Faber escolar. Vai ser uma decepção muito grande. Olha aí, o Felipe colocou uma mensagem aí que talvez por isso Papai Noel não tenha me presenteado. Papai Noel, então, na verdade, ele retribui aí justamente quem foi um menino bom. E aí, menino bom nesse caso é para quem dá 10 para geral, então com certeza o Papai Noel vai fornecer o presente. Pô, não vai ser esse semestre de novo, então, uma pena. Mas vou continuar torcendo. Quem sabe no próximo, né? Vamos torcer. Vamos seguir. Muito bem. Então, a primeira etapa da atividade é essa, tá? Então, justamente, acredito que se não todos, já boa parte da turma já fez essa parte, tá? Vamos à parte 2, que é a mais recente e talvez um pouco mais complicada. Eu já vi que alguns de vocês já começaram. Vamos tentar desmistificar aí o que vem a ser ela. Mesma coisa, tá? Folha foi compartilhada com vocês. Tem um campinho bacana ali que pergunta qual a caixa de lápis de cor que você usou. Usei o, sei lá, um EcoSoft da Faber-Castell, 12 cores, legal, anota ali. Primeiro, tá? Para iniciar. Então, vamos na ordem. Classificação de cada uma delas, legal. Não sei se vocês perceberam os campos mais largos, ali onde a gente vai preencher o nome da cor. Eu compartilhei a dificuldade, por exemplo, do Manuel, que ele tem a caixa de lápis de cor, ele tem os códigos das cores, mas não tem o nome propriamente dito. Faber, você está me sacaneando, né? Por que faz isso? Então, eu tinha dito para vocês, é só olhar o verso da caixa, que lá está escrito. Pelo visto, não, eles não fazem mais isso. Sacanagem, não vejo outro motivo de fazer isso. E justamente temos o código, mas não temos o nome. Não quero complicar a vida de vocês, tá? Então, se por acaso vocês estiverem nessa situação onde eu tenho o número do lápis, mas não sei que cor ele está se referindo exatamente, coloca o código, tá? Aí vocês podem ficar no critério de vocês. Ou vocês determinam qual que é aquela cor, tanto faz. Só é importante vocês manterem o mesmo padrão, tá? Vertical e horizontal, sigam a mesma cor. Se eu chamei lá o 007 de amarelo, então que seja amarelo nos dois campos. Eu enxergo amarelo, então é amarelo, beleza? Para quem não quiser se arriscar, coloca simplesmente o código da cor e beleza, tá? Sem problema nenhum em relação a isso. Muito bem. Primeira cor a ser preenchida, então sempre a primeira camada na vertical. Então, cor 1, vai aplicar ali caixinha por caixinha. Muita paciência, está preenchendo. Uma única camada, tá? Então, uma camada da cor 1. Primeiro, vamos organizar por colunas. Coluna 1, toda com a mesma cor. Coluna 2, tudo com a mesma cor. Uma outra cor, tá? Então, cor 1 na coluna 1, cor 2 na coluna 2 e assim por diante, tá? Uma única camada, aplique a camada fraquinho ainda, tá? Sem muita força, aquela coisa toda. Orientação que vocês acharem mais conveniente e confortável para vocês, tá? Fez lá, 12 cores preferencialmente. Se vocês tiverem mais cores, separem as 12 cores favoritas de vocês. Se vocês tiverem menos, paciência, faz com o que você tem, tá? Então eu tenho 8 cores, beleza? Faço com as 8, não tem problema das outras 4 não ficarem preenchidas. Muito bem. Preencheu na vertical. Agora, seguindo o mesmo padrão, tá? Então, cor 1, cor 2, cor 3 e assim por diante. Agora, na horizontal, uma outra camada, tá? Então, ou seja, vocês já passaram uma camada na vertical por colunas, agora vai ser por linhas, ou seja, primeira linha, uma cor, então cor 1, segunda linha, cor 2, terceira linha, cor 3 e assim por diante, tá? Então, todas as linhas com a mesma cor, segunda camada. Depois, no final, vocês aplicam a terceira e última camada, seguindo o mesmo padrão inicial, tá? Então, mesmo da mesma primeira varredura, cores na vertical, cada coluna, uma cor. Certo? Deixa eu ver aqui dúvidas. Espera aí. Natal, tem problema se o nome das cores que a gente colocou não for o nome oficial? Problema nenhum, Ana. Só tenta assim padronizar, tá? Se você colocou o nome da cor 3 como azul,
depois, tanto na vertical quanto na horizontal, continua chamando ela de azul, tá? Só para mostrar que foi a mesma cor. Mas não tem problema nenhum, não. Pode ser o nome que vocês deram, mais próximo aí em relação ao uso das cores que vocês utilizaram. É uma pena, eu realmente não entendo, tá? Acho que o Manuel ficou de mandar um e-mail para a Faber. Vamos ver se eles respondem, tá? Espero que eles respondam, e é interessante, até por curiosidade mesmo, saber o porquê que eles não trazem mais esse gabarito. Eu sei que era um gabarito bastante discutível, tá? Como eu tinha dito. O azul não era necessariamente o azul e coisas desse tipo, e não sei se isso gerou algum atrito, tá? E aí eles meio que abriram mão disso. Eu realmente não sei, tá? Não sei dizer. Era algo que pelo menos era um guia, né? Era importante. Tem a numeração, mas como a gente viu também, tá, mais uma vez o caso do Manuel ali, a gente está apanhando justamente porque tem vários padrões, o que é um pouco bizarro de considerar, né? Já que são cores, não deveriam ter tantos padrões assim, mas as numerações divergem dentro do mesmo fabricante, né? Ou seja, a Faber, por exemplo, tem uma série que vai de 300, tem uma série que vai para 700, então são tons de cores específicos que não são os mesmos. Aí confundem ainda mais, né? Porque, por exemplo, se toda a Faber fosse regida por uma única codificação de cores, e aí eles poderiam fazer, sei lá, vou chutar, tá? De 0 a 1000, onde cada um dos materiais tivesse uma cor específica, ficaria mais fácil, né? Mas eu comprei a caixa EcoSoft, vai ter um padrão. Ah, eu comprei a caixa Aquarela, vai ter outro padrão. Aí sacaneia, né? Aí não ajuda muito. Então é um padrão que fica focado só para aquele material específico. Enfim, vertical, fraco, horizontal, fraco, vertical de novo, fraco de novo, tá? Vocês vão ter 3 camadas aí. Beleza? Resultado final, algo nessa linha, tá? Logicamente que isso não é um gabarito, tá? As cores de vocês vão acabar variando, até porque o uso das cores de vocês vai ser diferente, o lápis de vocês vai ser diferente, enfim, o resultado final vai ser diferente. Vídeo, tá? Então foi compartilhado com vocês esse vídeo do processo em si, então tem algumas discussões legais. E aí lembrando, tá, que era uma atividade que originalmente era programada para hoje, a pedido de vocês, por que não, né, trocadilhos à parte, presente de Natal. Então foi prorrogado, tá? Então a atividade ficou para janeiro. Então a atividade programada para hoje foi para janeiro. Lembrando que também temos o prazo para outras atividades que eu vou explicar daqui a pouco. Entrega de nota, aquela coisa toda, pelo SIGA. Lembrando, tá? Temos a segunda parte da atividade, mas tem que enviar a primeira também, do ciclo cromático, daquela mistura de cores também, tá? São as 2 folhas, vocês vão digitalizar e enviar lá pelo SIGA. Pode criar um PDF, pode criar uma pastinha compactada, do jeito que vocês acharem melhor, tá? Todas as formas serão fracas? Todas. Primeira vertical, fraca. Primeira horizontal. Peraí que eu baralhei tudo. Primeira vertical, fraca. Primeira horizontal, fraca. Segunda vertical, fraca. Então, todas as 3 varreduras fracas. Porque, por consequência, e quando eu falo fraca, tá? Também não é aquela coisa que o lápis mal encosta na folha, né? Mas é um balanceamento, porque vocês colocando 3 camadas relativamente fracas, o resultado final vai ser um tom já um pouco destacado. Se vocês já aplicarem a primeira camada, principalmente a primeira camada, tá? Com muita força, depois a segunda e terceira camada não vão pegar muito bem, então elas não misturam tão bem. Isso já é legal, de repente, vocês fazerem o teste na folha anterior, aquela parte tentar conseguir as cores secundárias a partir de 2 primárias, para vocês terem noção da caixa de lápis de cor de vocês, porque isso vai variar bastante também, mas o quanto de força vocês precisam aplicar para que elas misturem legal. Com esse know-how que vocês vão ter de quanto de força, justamente levem esse conhecimento para o segundo exercício, essa parte de conseguir misturar nas caixinhas. Beleza? Ok. Vamos seguir. Então, atividades que ainda vamos fazer. Então, cores, harmonia e contraste, pixel art e desenho criativo. Muito bem. Ainda temos um extra na disciplina. Então, lembrando dos desafios de desenho. Para quem está participando ou ainda
para quem nunca participou, mas está disposto a participar, afinal ainda dá tempo, vamos tentar fazer uma retrospectiva do que já rolou e que ainda pode ser entregue. Muito bem, lá atrás, já há algum tempo atrás, primeiro desafio que foi lançado, silhueta. Lembrando então, utilizando a folha na mesma proporção, uma folha A4, por exemplo, mesma proporção aí da projeção, temos essa silhueta específica, onde nós vamos tentar reproduzir, a partir de todas aquelas técnicas de formas geométricas, grid, espaço negativo, coisas desse tipo, a gente pode aplicar para tentar desenvolver esta imagem, tá? Então, esse contorno. Então, tentar explorar ao máximo. Resultado final, ter a imagem mais próxima possível desta que está na projeção. Certo? Esse é um dos desafios. Desafio 1. Desafio 2. Blocos sombreados. Temos esse padrão. Então, a gente também numa folha A4, nesse caso agora, ela não está na vertical, ela está na horizontal, ou seja, o lado maior está justamente na horizontal, e a gente cria aí esses espaçamentos, tá, de 1 centímetro, 5,66 por caixinha, e aí fazemos esse padrão aí quadriculado de 3 por 3, fraco, tá, padrão fraco, e depois aplicando um ponto de fuga, que vai ser associado a essa nossa estrutura. Vamos fazer essa base toda fraca, tá? Aí tá forte só para vocês entenderem o traçado, mas tudo isso fraco. E depois aplicar esse sombreamento através dos valores tonais e conseguir essa ilusão de ótica, como se isso fosse um buraco em cada um deles aplicados com um ponto de fuga. Ou seja, estamos juntando tanto perspectiva quanto luz e sombra. Certo? Desafio 2. Desafio 3, o mais recente aí que foi lançado. Então, temos o seguinte, temos esse site que vocês podem acessar e ele vai gerar padrão de cores, tá? Temos alguns passos a serem seguidos antes disso. Então, tem uns passinhos de clicar lá em reticências, gerar método, depois o padrão, né? O padrão cromático, pode ser todos os dois, tá? Qualquer um deles funciona. E aí depois a barra de espaço, ela automaticamente faz isso ciclar, ou seja, cliquei uma vez, mostrou um padrão, cliquei outra vez, mostrou outro padrão. Só tomar cuidado, tá? Que se surgir um padrão que você gostou, toma cuidado de não apertar a barra de espaço sem querer, porque aí você perde o padrão. Então, chegou no padrão que você gosta, captura a tela, salvou, pode ficar vendo outras alternativas, vai que aparece outro mais legal. Vai salvando, salva algumas opções lá, beleza? O que vocês vão ter que fazer com isso? Considerando um padrão aí, então temos aí 5 cores, vocês vão selecionar um padrão específico, 5 cores, obrigatoriamente cada uma delas diferentes, tá? Não dá para seguir, eu utilizei 5 padrões, 5 tonalidades de verde. Não é essa a ideia, tá? A ideia é que sejam 5 cores diferentes, por quê? Porque justamente a gente vai para outra folhinha que também está compartilhada com vocês. Vamos tentar reproduzir essas cores. De que forma? Salvei um padrão cromático, seja ele qual for, esse aqui, por exemplo. E aí eu vou tentar justamente utilizar aquela minha folha base, ou seja, aquele padrão que eu já fiz do quadriculado daquela atividade de cores. Por quê? Ali eu já tenho mais ou menos uma combinação da minha caixa de lápis de cor, então já sei o potencial que eu tenho ali das cores que eu possuo, e eu consigo ver se alguma delas é próxima a essas. Então é aquela história, se não for, vai ciclando até chegar mais ou menos num padrão que você tem ali as cores, se elas não estão iguais, estão próximas. Por quê? Aí justamente a gente vai na folha de testes. Nessa folha, a gente vai fazer a experimentação. As primeiras caixinhas está a cor final de 1 a 5, ignorem por enquanto, a gente vai para as de baixo. As de baixo é o seguinte, a gente pode utilizar de 1 até 4 cores para misturar. Lembrando, 4 cores já é o limite, tá? Vocês não vão utilizar mais de 4 cores para mistura. Sugestão, uma cor pura misturada com outra cor. Então, nisso já tem na tabela de vocês, mistura de 2 cores. Se ainda assim faltou um detalhe,
Ah, eu acho que ela é puxada um pouco mais para o azul, acho que ela é puxada um pouco mais para o verde. Aí vocês vão adicionando uma terceira ou, no máximo, uma quarta cor. Quarta cor, eu diria que é exceção, tá? Não criem isso como um padrão. Tentem fazer a combinação através de duas cores. Não conseguiram? Avança para uma terceira. Depois a quarta é só para refinar. Ah, eu acho que ela poderia ser um pouquinho mais rosa. E você vai e complementa com esse rosa. Mas tentem fazer a combinação de 2 a 3 cores. É permitido até 4, mas como eu disse, 4 é um exagero. Evitem. Tentem de torno de 2 a 3 cores, já é possível, tá? Então tentem criar essas cores a partir dessa combinação de 2 a 3 cores. Fez isso, ou seja, tem um gabarito ali de cores, já tentou fazer o teste. O teste, tá? Isso é importante. Vocês não precisam preencher essa caixinha inteira, tá? Vocês podem fazer simplesmente um rabiscado ali no meio, só para teste mesmo, só para ter uma noção se ficou a cor legal ou não. E depois vocês podem preencher na cor final. Cor final é a cor mais próxima que vocês vão ter do padrão que vocês capturaram. Beleza? Deixa eu ver. Vamos às datas dos desafios já já. Natal, isso me lembrou de pedir a você para colocar o desafio da perspectiva para baixar no Discord. Não sei o que acontece no C, quando abaixo salva a imagem, o tipo de arquivo fica corrompido. Beleza. Se eu não lembrar, me lembra o Discord, que aí fica mais fácil. Se alguém puder já envia a mensagem por lá, que eu gerencio melhor. O chat daqui eu acabo perdendo. Tudo com traço fraco? Sim, Rafael, segue a mesma lógica. Assim, se vocês fizerem o traço final, eu diria, justamente o acabamento final, vocês podem até apertar um pouco mais o lápis, mas começando na mistura, principalmente nesse processo de misturar as cores, se vocês apertarem muito o lápis, não vai misturar legal, tá? Isso, na verdade, é um senso errado que a gente acaba tendo da cor, que parece que quanto mais você aperta, mais força você coloca no lápis, mais vívida vai ficar a cor, né? E não necessariamente. Então você vai ter uma cor mais forte, logicamente, porque você colocou mais força, mas por consequência ela já vai criar uma camada que ela não vai permitir nenhuma outra cor de se misturar com ela. E aí você justamente acaba, limita toda essa opção da integração com outras cores. Então não é uma boa aplicar muita força, tá? Evita. Então tudo com traço fraco? Sim, tudo com traço fraco. Beleza? Conseguiram entender o desafio das cores? Toda entrega de trabalhos valendo nota, tá? Pelo SIGA. Datas limite. Desafio 1, 2 e 3 até 11 de janeiro. Então, reforçando aí, Oswaldo. 1, 2 e 3 os desafios até 11 de janeiro. Ainda temos um quarto desafio que ainda vai ser lançado, tá? Então, para 25 de janeiro. Nós temos aí os 3 primeiros. Para quem ainda não começou, ainda dá tempo. Lembrando que o somatório vai conseguir um pontinho extra na disciplina, então é recomendado que vocês participem, tá? Não é obrigatório, mas é recomendado. Natal, eu entrei no site, ele não me permite mudar o tipo para Square ou Triadic. Vamos tentar. Eu tentei, deu certo, mas se você não conseguiu, a gente tenta de novo ali. Eu tento rever. Beleza? Mas depois eu posso dar uma olhada assim. Até onde eu testei deu certo, tá? Mas se vocês não estão conseguindo, me avise. Não, eu fiz sem logar. Eu tenho preguiça de ficar criando essas contas, tá? Não, eu fiz sem logar. Vanessa jogou um sim. Sim. Eu acho que é tudo com traço fraco, eu acho que era sim. Não sei se foi esse sim, mas mandou um sim, eu mando um sim também. Então, sim para você também. Beleza? Dúvidas? Tudo ok nas datas, nas atividades, estamos alinhados, certinhos? Alguma dúvida? A hora é agora, hein? Pois eu vou me desconectar completamente, só vou falar com vocês em janeiro. Vamos lá, dúvidas? Agora é a hora, hein? Tudo beleza, legal.
Caiana, não deixa de cobrar. Não sei se você já mandou a mensagem no Discord, tá? Mas manda lá para eu compartilhar depois o conteúdo de perspectiva. Tem os passo a passos, tá? Depois sigam os passo a passo, igual tá lá, clica nos três pontinhos, vai ter as opções, gerar o método, aquela coisa toda. Lembrando, tá? Todas as atividades todas as atividades que vocês fazem aqui na disciplina, vocês têm essa opção de sobrescrever o arquivo, ou seja, até eu ouvia falar do José Oswaldo, eu vou refazer. Então, se por acaso vocês acabarem refazendo alguns dos desafios, eu fiz o desafio 1, mas foi no começo da disciplina, ficou meio tosquinho, queria refazer, vou tentar fazer de novo. Vocês têm essa opção seguinte: vocês podem fazer de novo como treino. Se achar que o resultado ficou mais legal, simplesmente envia de novo lá enquanto a tarefa está aberta. Vocês vão substituir o arquivo, tá? Ou seja, o arquivo novo vai substituir o antigo. Só atenção, tá? Se bater um arrependimento, não, eu preferi o primeiro e agora, se você não tiver mais esse arquivo salvo no teu computador, já era, tá? Então, cuidado com isso aí. Sempre vale o último envio, indiferente se ele é o melhor ou o pior resultado. Se mandou por último, é o que vale. Ele não complementa, ele substitui, tá? Isso é perigoso. Então, como diria o tio Ben, e mais recentemente te amei, ai meu Deus, spoiler. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, atenção. Não, cara, taca o pau. Pelo contrário, aproveita o Discord esses dias. Depois eu vou puxar o plug da internet e já era. Não falo mais com vocês. Abuso total. Rancor, rancor total. Só nos falaremos em janeiro. Brincadeira, tá? Eu respondo sempre que possível. Beleza, deu certo, legal, massa. Então, valeu, galera, por ter auxiliado aí, José Osvaldo. Bom, nada de dúvidas, tá? Então, qualquer dúvida também, só entrar em contato pelo Discord. Inclusive, você que depois estiver conferindo esse conteúdo gravado também, pode entrar em contato aí pelo Discord, eu respondo assim que possível, tá? Dúvidas de atividade, etc. Eu vou estar atualizando também o quadro de notas, qualquer dúvida em relação a isso também. E deixa eu pegar aqui, teve uma fala aqui do Felipe. Felipe, faz um favor para mim. Eu não vou lembrar, cara. Minha memória é péssima. Coloca uma observação na tua atividade, pode colocar mesmo, assim, de boa. Eu acho muito legal que você que está querendo participar da atividade de cores, coloca a observação lá, então fala do teu caso e aí com certeza eu dou uma análise aí mais branda de certa forma em relação à correção. Tranquilo? Lembrando, tá? Rolaram alguns casos de alunos daltônicos na disciplina e reforçando, tá? Para quem não lembra, mas eu deixei em aberto, tá? Né? Não é obrigatório a participação desses alunos com essa condição nas atividades de cores, tá? Então, se o aluno se sentir mais confortável em não participar ou até se achar no direito que não vou participar da atividade porque isso pode comprometer a minha nota, ok. Só lembrando que como vai ser administrada a nota, tá? Esses trabalhos são ignorados, todos que envolvem cores, e a média vai ser recalculada de acordo com o número total de trabalhos, tá? Então, número total de trabalhos, excluindo as de cores, aí vai valer a divisão por essa quantidade de trabalhos. Certo? Beleza? Acho que estamos alinhados em relação a isso. Ok? Muito bem. No mais, fica aí meus votos sinceros aí de boas festas a vocês. Aproveitem o momento, já é mais do que esperado de dar Feliz Natal para o Natal. Fica aí boas festas para todos vocês. Bom recesso a todos, tá? Espero que vocês consigam descansar. Fiquem bem, fiquem com saúde. A gente volta a se falar em janeiro. Tá legal? Eu não vou abandoná-los, é brincadeira, tá? Me mandem dúvidas e eu respondo assim que possível, tá? Valeu, pessoal. Boas festas, tudo de bom, muita saúde e tudo de melhor para cada um de vocês. Valeu, pessoal. Vou mais uma vez ficar aguardando ali do lado da meia da chaminé para ver se caem um policromos ali de presente, mas se o pré-requisito for nota 10 para todo mundo, não vai ser esse semestre ainda.
Uma pena. Quem sabe? Um dia. Valeu, pessoal. Boas festas para vocês também. Valeu, boa noite. Valeu. Bom descanso. Boa semana. Pô, comprar de dois em dois, né? Um dia eu chego lá, né? Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu para todos nós. Valeu.